E eu falei com eles a respeito de algumas questões importantes para nós pensarmos. Por exemplo, eu já vivi, você já viveu, nós já vivemos momentos especiais na nossa vida. Todos nós já vivemos um momento especial, todos nós. Agora, existem momentos que nós vivemos, e eu quero acreditar que nós aproveitamos o melhor possível daquele momento, que eles não vão voltar mais. Não vão. Porque foram momentos específicos, com um propósito, para um determinado tempo da nossa vida. Eles não voltam mais. Já foram, passaram. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, aproveita o próximo momento que vier. Tem momento que nós passamos na nossa vida que é assim, que já foi. Nossa, aquela época, aquele momento, aquela fase, aquele já foi. E nós temos que saber lidar bem com isso daí. Inclusive a Bíblia nos ensina, e foi o tema de hoje à noite da oração das 6h30, Lamentações 3:21, trazer à memória o que me dá a esperança. Existem bons momentos que ficaram registrados na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E eu vou trazer para a memória o que me vai dar esperança, que me vai encher de alegria, de fé, de convicção de dias melhores e assim por diante. Agora, tem momentos que nós vivemos na nossa vida que eles serviram apenas e tão somente como sendo sombra daquilo que está por acontecer. Diga amém, diga graças a Deus. Tem momentos que você viveu na sua vida, irmão, que foram momentos legais, mas foram momentos assim, como se fosse um relâmpago. Viveu e já logo, aí de repente você hoje está à espera de viver algo daquela grandeza novamente. E eu vou explicar para você, fazendo uso da Bíblia, para entendermos melhor. Jesus, ele é a rocha, firme e inabalável. Ele é a pedra. Tu és Pedro, sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, pedra pequena, sobre esta pedra grande, rocha, Jesus, edificarei a minha igreja. Lá atrás, no deserto, através da rocha, verteu água para saciar a sede do povo. Era uma sombra, um tipo de algo que estava por acontecer num futuro próximo. Aquela rocha, ela representava Jesus. Ela não era Jesus, mas ela representava Jesus. Então, imagine você num deserto, sol escaldante, o povo com muita sede, e de uma rocha vertendo água, a alegria daquele povo. Só que aquela alegria, ela era uma alegria passageira, porque eles estavam ali de passagem, mas aquela rocha, ela representava, ela tipificava Jesus. A rocha verdadeira, a rocha firme, inabalável. E ele diz que aquele que crê nele, do interior fluirão rios de água viva. Um outro símbolo, um outro tipo, que é apenas a título de introdução para a gente entrar na conversa de hoje. O maná que veio do céu. O maná não era Jesus, mas o maná, ele lançava a luz a Jesus, que é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus falou sobre isso. Então, o maná era Jesus? Não. Mas o maná representava, trazia o entendimento de que em Jesus e através de Jesus, toda a nossa necessidade seria suprida. Luz, sombras, tipos, que o Antigo Testamento aí tem inúmeros tipos representando. Vou falar mais um e vou dar continuidade à conversa, porque eu já vi que você já entendeu a conversa. A arca da salvação, tendo naquela arca a porta. Quem que era aquela porta lá? Ela representava Jesus. Então, aquela porta era Jesus? Não, mas ela representava Jesus. Quem passasse pela porta estaria salvo. Quem não passasse pela porta acabaria morrendo, que foi exatamente o que aconteceu. Quem passou pela porta da arca da salvação
foi salvo. Quem não passou pela porta, pereceu. Pois bem, então existem momentos, existem situações na nossa vida que foram apenas uma sombra de algo que Deus está por fazer na nossa vida. Diga amém. Tem coisa que você já viveu, irmão. Tem momento que você já viveu e você colocou no seu papel aí, no seu projeto de vida. O meu está aqui, ó. Você colocou no seu projeto de vida. Olha, eu gostaria que a minha família voltasse a viver como ela vivia. Ela não volta mais como ela vivia, irmão. Agora ela vai ficar melhor do que ela era. Ela vai ficar melhor do que ela era. É assim. Eu gostaria de viver financeiramente a vida que eu tinha há algum tempo atrás. O tempo bom, eu punha a mão no dinheiro, no bolso tinha dinheiro, punha a mão no outro bolso, tinha dinheiro, aleluia, colocava a mão no bolso da camisa, tinha cartão, e no bolso da calça tinha cheque, e não faltava dinheiro. Aquela época era boa, irmão, daquele jeito não vai ficar mais. O que Deus tem para você agora é algo muito melhor. É nós entendermos que o que Deus faz na nossa vida é sempre melhor, é sempre avançar. E o tema de hoje, o poder da ressurreição, ele é exatamente para nós pensarmos sobre isso daí. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, a morte trazendo o entendimento de um momento difícil e adverso, mas quem está em Jesus não morre. Quem vive e crê em mim não morre, mas vive eternamente. E aí ele pergunta: você crê nisso? Aí eu separei alguns textos para nós pensarmos. Talvez você começou o ano de 2022 e ainda hoje pela manhã encerramos um culto, veio uma pessoa, me abordou e me disse: pastor, na minha casa havia uma dificuldade familiar de um período de 6 anos. Há 6 anos atrás, houve uma questão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e nós, infelizmente, nós acabamos tendo uma ruptura dentro do nosso lar. Então, uma pessoa foi para um lado, outra foi para o outro, e não tinha mais aquele contato, pai, mãe, filho, filha, não tinha mais. A família, ela fez assim. E a pessoa me disse: mas eu não aceitava essa situação. Eu sonhava, eu desejava ver essa situação, ela ser revertida. E eu coloquei no meu plano, no meu projeto de vida, no mês de julho, que eu gostaria muito, que julho é o mês do aniversário do meu familiar, eu gostaria de, em julho, nós estarmos juntos, celebrando o aniversário do familiar. Só que não estava tão fácil, porque ligava, ele não atendia, procurava, ele se escondia, mudou de cidade, rompeu os laços com a família, literalmente. E essa pessoa buscando em Jesus a reversão da situação. Colocou para julho. Semana passada foi dar uma volta com a família, passaram pela cidade onde a pessoa está morando, e essa pessoa disse: vamos passar lá na casa do fulano? Houve relutância da parte do pai e da mãe, porque sabia da dificuldade. Mas nós vamos lá fazer o quê? Não, mas vamos lá, vamos. Eu gostaria tanto de ir lá. Chegou lá, não tinha ninguém na casa. Chamou, não saiu ninguém. Enquanto estava voltando para dentro do carro para ir embora, esse familiar chegou. Chegou e se surpreendeu, né? Nós viemos aqui, passamos aqui para dar um oi. Mas você não quer entrar? Já não queria conversar. Há 6 anos sem conversar. Agora ali, naquele momento, a pessoa ela estava convidando para entrar. Estava igual a dona Florinda, né? Não quer entrar, tomar um café? E assim, não, quero entrar. Entraram, se abraçaram, se reconciliaram, e para o final de semana que vem, já tem um churrasco marcado para celebrar a vida na família. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque isso está ligado, está conectado ao tema de hoje, o poder da ressurreição. Famílias que há anos
de repente não se conectam, não se confraternizam, não desfrutam da amizade. O poder da ressurreição, ele faz com que esse tipo de maravilha aconteça. Pessoas que de repente gostariam de viver uma novidade na vida profissional, na vida financeira, novidade na vida ministerial, na vida espiritual. Então, qual que é o meu desafio? O meu desafio é acreditar. Aquele que crê em mim, disse Jesus no verso de número 25 de João 11. O meu desafio é crer, preciso acreditar. Vamos ler, vamos ver alguns exemplos. São 3 exemplos que eu separei. Vou ser objetivo, breve, rápido, nós vamos embora para casa. Primeiro exemplo está em 2º livro dos Reis 13, 21. 2º Reis 13. Olha que texto interessante para nós pensarmos juntos. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, então nós estamos falando de um sepultamento. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Que tropas? As tropas dos moabitas. Era comum os moabitas, os midianitas, era comum exércitos vizinhos se levantarem em guerra, em afronta contra Israel. E nessa ocasião os moabitas eles estavam em afronta contra Israel. Porém, no dia que houve um desses levantes, estava sendo feito o sepultamento de um homem. Então, é isso que está acontecendo aqui dentro do contexto. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. Então jogaram o corpo do homem onde? No túmulo de Eliseu. Fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Veja que coisa interessante. Interessante por quê? Porque tinha um cadáver, um morto. Estava sendo realizado um funeral. Mas na hora do funeral, os inimigos, os adversários, eles se levantam, eles se insurgem contra Israel. E quando eles se insurgem contra Israel, o pessoal que estava carregando o cadáver ali, o primeiro lugar que eles acharam por bem descartar, entre aspas, o corpo, foi na sepultura de Eliseu. Estava próximo à sepultura, vai na sepultura de Eliseu. E é interessante que quando aquele corpo ele encosta nos ossos do Eliseu, ele volta a reviver. Aquele homem ressurge, ressuscita, tem a vida novamente. E sabe, irmão, irmã, é uma situação para nós pensarmos. Por quê? Porque inusitadamente, ninguém vai imaginar que de uma sepultura pode vir a resposta para a vida de alguém. Ninguém vai imaginar. Aquele rapaz, aquele morto, ele foi colocado dentro de uma sepultura. Quem é que imaginava que naquela sepultura os ossos de Elias iam produzir vida naquele rapaz? E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com você para 2022. De onde você menos esperar, a sua resposta vem. Pastor, eu estou por ver algo ressuscitar na minha vida. Eu estou esperando que algo aconteça. Pastor, eu preciso que um milagre aconteça na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu estou esperando pelo milagre da ressurreição em tal área, em tal situação. Primeiro ponto. O poder da ressurreição sendo manifesto na vida de uma pessoa que crê, ele faz com que a resposta venha de onde menos se espera. Não seja aquela pessoa que fica programando e esperando que aconteça desse jeito, daquele jeito ou daquele outro jeito ainda. Seja alguém que espera a qualquer momento ser surpreendido por Deus. A qualquer momento.
De qualquer forma, Deus pode te surpreender. Foi colocado o corpo na sepultura. Quem que esperava que viesse da sepultura a resposta? A ideia não era trazer o milagre, a ideia era sepultar aquele morto, mas na verdade não era. No começo era sepultar, mas depois na perseguição a ideia foi descartar o morto. Vamos descartar, a gente descarta onde? Aqui, na sepultura, junto com os ossos de Eliseu. E é interessante a gente computar, a gente avaliar, pensar que os ossos de Eliseu, eles carregavam uma história de vitória. A história de Eliseu era uma história de alguém vencedor. Você vê que coisa linda? Ele já havia morrido, mas os ossos dele ainda estavam manifestando o poder de Deus. Coisa linda para todos nós pensarmos. Vai chegar a hora que Deus vai nos chamar, mas a nossa história, ela fará a diferença na vida de pessoas que virão após nós. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Então, primeiro ponto para nós pensarmos para 2022. O meu milagre, a minha resposta, a minha bênção pode vir de onde eu menos esperar. Segundo ponto, João 11:43. João 11:43. Você viu que eu tirei o ventilador de mim e parei de tossir? Eu e essa encrenca que tem uma dificuldade, eu e ele nós não é amigo não, de jeito nenhum. João 11:43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Olha, segundo ponto para nós pensarmos. Já conhece a história do Lázaro, da Marta, da Maria. Você já sabe, é uma história de ressurreição. Mas é uma história de ressurreição que traz um elemento importante para nós pensarmos para esses dias na nossa vida. Se você fizer a leitura do capítulo 11, no início você vai ver que o morto, ele estava sepultado e já faziam 4 dias. E a Bíblia, ela relata que o morto, ele cheirava mal. Mas quando chega Jesus, com o poder da ressurreição, diante daquela sepultura, não há tempo que pudesse atrapalhar o milagre de ser realizado. Segundo ponto para nós pensarmos. Não importa o tempo, quando o poder da ressurreição está sobre a sua vida. Eu falei do caso de 6 anos atrás, uma família rompida por 6 anos. É tempo, hein? Mas há questões que têm muito mais tempo. Foi falado nos 12 dias, a Márcia inclusive falou da mulher, dos fluxos de sangue, 12 anos. O paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Não importa o tempo, irmão. Nós precisamos colocar nossa confiança em Deus e saber que sobre nós está o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição, ele vai muito além do tempo. Com o tempo nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender a nos controlar diante dele. Porque o tempo ele pode ser algo assim terrível na vida de uma pessoa. Quem já ficou na fila de banco esperando e demorou para chegar a sua vez? Deixa eu ver. E quem ficou feliz porque demorou para ser atendido? Quem ficou nervosinho lá na fila do banco? Deixa eu ver. A Márcia hoje foi abastecer o carro, estava nervosinha, porque tinha 2 carros na frente dela e já estava nervosinha. Porque o pessoal estava furando fila. Mas é assim mesmo. Demora, ainda tem o povo que fura a fila. É Deus trabalhando, irmã. É Deus trabalhando, desenvolvendo paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. É isso, deixa Deus trabalhar. Olha eu aqui, irmão, parei de pregar para falar com a minha esposa aqui, né? Às vezes é assim. Às vezes você está na fila do banco, às vezes na fila do posto, às vezes você está no médico esperando para ser atendido e demora para te atender. Às vezes você está esperando algo acontecer e algo não acontece. Às vezes você recebe até uma palavra, a pessoa dizendo assim, essa semana sem falta nós resolve tal assunto.
E essa semana não chega nunca. E quem espera, se não tiver com o devido cuidado, aqui ó, quem espera, se não tiver com o devido cuidado, começa a deixar a ansiedade tomar conta e acaba às vezes fazendo o que não é para fazer, tomando decisões que não é para tomar, acaba explodindo, acaba às vezes... Então, o poder da ressurreição chegou naquela família, naquela sepultura, na vida daquele homem chamado Lázaro. E Jesus, ali naquele lugar, ele brada, a voz de Jesus ecoa lá dentro daquela sepultura. Lázaro vem para fora. Ponto número 2 para a nossa reflexão. O tempo não vai interferir no seu milagre. Você vai ter que apenas aprender a lidar com o tempo, irmão, para você acabar não perdendo a sua bênção. Mas o tempo ele não vai interferir. O tempo, pelo contrário, o tempo vai contribuir, servir para te amadurecer e te fortalecer. Tem coisa que você programou para o final do ano, irmão, e se prepare porque ela vai acontecer daqui a pouco. Mas tem coisa que você programou para daqui a pouco, irmão, e vou te avisar desde já. Ela vai acontecer só lá para o final do ano. Então você não se preocupe com o tempo. Fala para quem está pertinho de você. Não se preocupe com o tempo. Apenas acredite no poder da ressurreição sobre a sua vida. Se ficar tentando entender o tempo, querendo entrar no tempo, fica maluco. Então não entra nessa. Não entra nessa. Deixa o tempo estar no controle de Deus. E Deus sabe ao certo o que fazer, como fazer, quando fazer, de que jeito fazer e assim por diante. Terceiro ponto para a gente pensar. João 20:15. João 20:15 diz assim: disse ele, mulher, por que está chorando? Olha Jesus falando com a mulher lá, hein? Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Terceiro ponto para nós pensarmos, a ressurreição do próprio Jesus. Jesus foi colocado na sepultura. E ao amanhecer, no primeiro dia, foram Maria, outras mulheres com Maria, foram discípulos até Jesus, até o templo, até o sepulcro onde estava Jesus. Só que quando elas chegam, quando eles todos, que foram algumas pessoas até aquele sepulcro, quando chegam, Jesus ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Inclusive, ele está conversando com Maria aqui, dizendo, você está procurando quem? Num outro texto diz, por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? A fala, ela é muito clara. O poder da ressurreição foi manifesto nesse lugar. Agora, o terceiro ponto que eu quero colocar para a gente pensar, para o decorrer do ano, da nossa nova história, é que num texto bíblico, dentro do contexto da ressurreição, da crucificação, do sepultamento e da ressurreição, após o momento da ressurreição, há uma conversa entre os soldados, há uma conversa entre as autoridades, dizendo assim, olha, o negócio é nós dizermos que durante a noite, enquanto os soldados dormiam, vieram os seguidores de Jesus, pegaram o corpo, levaram o corpo embora, e com isso, agora eles estão dizendo que ele ressuscitou, mas não foi. Quer dizer, olha a fake news, olha a mentira, sendo trabalhada para ser espalhada a respeito da vida da vida daquelas pessoas que estavam ali, mas acima de tudo, a respeito da ressurreição de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero frisar com você é, nenhuma fake news vai atrapalhar o milagre na sua vida.
Nenhuma mentira a seu respeito, irmão. Quem já sofreu com mentira sabe. Quem já passou por um momento difícil por causa de alguma mentira sabe. O que é alguém mentir, o que é alguém falar algo a seu respeito que não é verdade, que não procede, que não tem fundamento, e você, por vezes, não ter nem como se defender, não ter nem como falar, nem nada. Aqui, o milagre, ele já havia acontecido. A ressurreição já havia sido manifesta, materializada. Mas estavam tentando, de alguma forma, ofuscar o milagre da ressurreição na vida de Jesus. Nada e ninguém vai ofuscar o milagre, o poder, a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Aquilo que Deus tem prometido para você vai acontecer, do mesmo jeito que era a promessa que Jesus ia ressuscitar, e Ele ressuscitou. Tentaram de alguma forma dizer que não, onde já se viu, que história é essa? Nada de ressurreição, roubaram o corpo dele, assim por diante. Irmão, não tem essa. Jesus ressuscitou. Jesus operou o milagre. Às vezes as pessoas, elas vão tentar o quê? Ofuscar, falar, não, fulano converteu nada, besteira. Não é crente agora, coisa nenhuma. Nunca foi crente, só está indo na igreja lá só para se esconder na igreja. Irmão, quando Deus opera o milagre, Ele opera. É acreditar no poder da ressurreição. Acreditar, agora você está achando que você vai avançar, que você vai comprar isso, que você vai comprar aquilo, que você vai sair do vermelho, que você vai melhorar. Quando Deus está operando o milagre na vida da pessoa, não tem quem possa impedir, não tem quem possa atrapalhar. É sonhar, é colocar no papel, é planejar, é projetar e é colocar diante de Deus. E o milagre vai acontecer. Não tem como. Podem até tentar ofuscar, mas ninguém vai ofuscar o que está acontecendo e o que está por acontecer na sua vida. É o milagre da ressurreição, o poder da ressurreição. E a Bíblia ensina para nós que todos nós, em Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. E com Ele nós reinaremos. Quer dizer, sobre a nossa vida está o poder da ressurreição. Aí eu tenho que finalizar a conversa de hoje, provocando você para pensar uma coisa, antes de dar continuidade ao fechamento da reflexão. Você está em Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Você passou pelas águas do batismo, testemunhando publicamente seu compromisso com Jesus? Você é alguém que participa de Santa Ceia e todo mês reafirma a sua aliança com Jesus? Essa é a condição. Essa é a condição para viver o milagre da ressurreição. Aquele que tiver em Cristo, com Ele ressuscita e com Ele reinará eternamente. Enquanto isso não acontece, lá no porvir, hoje nós temos a felicidade de podermos viver ressurreições. Ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos, ressurreição de desejos nossos, de necessidades nossas, ressurreição. Colocar diante de Deus questões que precisam, ou que pelo menos nós acreditamos que precisam de vir a ressuscitar. E acreditar, tem uma música que diz, ressuscita a terra que está, eu não vou saber a letra, mas ela fala ressuscita, é isso, ressuscita. Sabe, talvez você está começando o ano de 2022 na expectativa, pastor, para mim, o meu sonho era que tal pessoa saísse da sepultura. Eu não estou falando no literal, ainda que no literal Deus pode operar um milagre assim, mas eu estou falando de um sonho, de algo que talvez está enterrado. Talvez você veio para cá com algo que para você está enterrado. Eu não falei do filho da viúva de Naim, que ressuscitou. Não falei da filha de Jairo, que ressuscitou. Não falei do Eutico, que caiu da janela no templo e foi ressuscitado. Há outros tantos textos. Por que não falar do vale de ossos secos? Eu falei 3 exemplos, 3 situações. Aquele que foi encostado no osso do Eliseu, do Lázaro, e falei do próprio Jesus, e o poder que está sobre a nossa vida para a ressurreição. É nós acreditarmos no poder da palavra, é nós colocarmos diante de Deus, pastor, tal sonho, tal desejo, tal situação em determinada área da minha vida está enterrado,
mas eu gostaria que viesse a ressuscitar. E nós vamos orar, e nós vamos buscar em Deus, e Deus está falando para todos nós na noite de hoje, os que estamos aqui dentro desse templo, mas aqueles que estão lá nas casas deles, ou no trabalho, sei lá onde estejam, fazendo conosco essa reflexão. O poder da ressurreição está sobre a nossa vida nesses dias, e o que você colocar diante de Deus, Ele tem o poder mais do que suficiente para trazer a vida novamente. Mas não apenas trazer a vida novamente, te dá uma alegria muito maior do que você já viveu em outro tempo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e essa palavra ela germine em seu coração, e você possa viver um 2022 com uma nova história. E eu vou ser atrevido e ousado o suficiente para dizer que você possa viver um ano de muitas ressurreições, em nome de Jesus. Fica em pé, irmão, por favor. Bata a palma com força, bata a palma com alegria. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Leva seu pensamento a Deus agora. Você entendeu a mensagem, sim ou não? O poder da ressurreição está aqui nesse lugar. Coloca diante de Deus, irmão. Fui claro no início dizendo, existem coisas que já aconteceram que não vão acontecer mais. Aconteceram para um momento, para um propósito. Mas existe muita coisa que está por acontecer, está por se realizar, com a finalidade de exaltar a Deus na sua vida e te trazer alegria. Então comece a conversar com Deus nessa hora. Os músicos, se tiver uma música, pode ficar pronto para nós logo a seguir cantarmos uma música junto, tá bom? Fale com Deus agora. Agora é o momento de você provocar o milagre. A palavra foi liberada sobre você. Pastor, o meu sonho era voltar novamente a ser um servo de Deus. Pastor, o meu sonho era voltar novamente a ser um ganhador de almas. O meu sonho era voltar novamente ao convívio da família. O meu sonho era voltar novamente a uma vida profissional equilibrada. Pastor, o meu sonho era ser liberto, pastor, da medicina, dos médicos, dos exames. Pastor, o meu sonho é voltar a viver tempos de alegria na minha família. Sonhe diante de Deus. Deixa Deus tocar em você. Meu Pai querido, meu Deus poderoso, em nome de Jesus eu oro junto com esse irmão, junto com essa irmã, e eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, sonhos estarão sendo, ó Deus, trazidos à vida. Histórias, ó Pai, que eram histórias de tristeza, de dor, de vergonha, de humilhação, histórias estarão sendo reescritas, em nome de Jesus. Vida profissional, emocional, familiar, financeira, ministerial, em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas. Eu oro por cada irmão, eu oro por cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nessa hora, Deus, tocando nesse irmão, nessa irmã e surpreendendo a cada um. Aquele rapaz, ele foi colocado numa sepultura, e quando ele encostou nos ossos do Eliseu, ele ressuscitou. Ninguém imaginava que de uma sepultura pudesse vir vida, mas a vida estava nele, e ele gerou vida. Assim vai acontecer, de onde menos essa pessoa esperar, o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. O tempo não vai determinar se o meu irmão ou minha irmã será respondido, abençoado ou não. O tempo, ele é do Senhor, é o Senhor quem determina os tempos, é o Senhor quem estabelece reis, e é o Senhor quem abate reis. Nós oramos, e independente do tempo, nós declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Nenhuma mentira, nenhum fake news, nenhum tipo de levante, nenhum tipo de investida contra a casa do meu irmão, contra a casa da minha irmã, vai prevalecer.
sobre a casa deles está a bênção da ressurreição. E milagres após milagres estarão acontecendo. Ainda que tentem anular, ainda que tentem neutralizar, mas o Senhor é por eles. E se o Senhor é por eles, quem será contra eles? Diga amém, Jesus. Diga assim: Senhor Deus. Com um pouquinho mais de força: Senhor Deus, eu creio no poder da ressurreição. E eu trago sobre a minha vida e sobre a minha família esta palavra, a palavra da ressurreição. Relacionamentos irão ressuscitar, uma vida próspera e abençoada, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Diga amém. Bata a palma, com alegria, com força, com júbilo. O que posso ver, se não no vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, declare: ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Glória a Deus. Bata a palma, irmão. Bata a palma com alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos pessoas